pessoal, tudo bom? Bem-vindos mais uma vez a Um Livro da Vez por David Thomas. Para quem não sabe, eu sou o professor e teólogo David Thomas e eu estou fazendo esse projeto aqui no meu canal, no qual eu tenho abordado, tentando fazer um resgate histórico, né, das principais religiões do mundo. E dessa vez é o último vídeo, né, de uma saga de 4 vídeos. Eu vou deixar a playlist aqui em cima, nos cards, que eu estou abordando, fazendo um resgate histórico da religião islâmica, tá? Então, para quem for muçulmano, salam aleikum. Vou deixar aqui embaixo o link de todas as minhas redes sociais, do Facebook, do Instagram, do Scoob, assim como também vou deixar o link dos livros, né, que eu sempre menciono dessa religião aqui, que é o livro fundador, o principal, que é o Alcorão, né, sem dúvida, e também um livro que me norteou bastante, que é o livro das religiões. Inclusive eu tenho resenha desse vídeo aqui no canal, vou deixar também aqui em cima nos cards, tá? Você comprando esse livro através dos meus links que eu vou deixar aqui embaixo, vocês ajudam o meu canal a se manter na plataforma. Bem, no último vídeo que eu tinha feito, alguém denunciou o meu vídeo falando que, alegando ali, né, que tinha um certo discurso de ódio, né, no meu comentário. Primeiramente, gente, mais uma vez, o fato de eu ser teólogo não me torna senhor absoluto de tudo, tá? Não me torna Alá, não me torna Deus, não me torna nada. A única questão é que um ramo do qual eu me debrucei para estudar. E quando a gente estuda alguma coisa, a gente não pode deixar de ver os prós e os contras, né? Quando eu falo para vocês, por exemplo, sobre o elemento violento, né, a característica violenta do Islã, desde os seus primórdios do século VII até o mundo atual, eu acho que eu não estou falando grego aqui, né? Eu acho que vocês também não vivem numa bolha. Eu estou falando de fatos. Tanto a história comprova isso, essa questão da violência, né, dentro da Constituição, da construção do Islã no mundo, né, até ele chegar, até se tornar a segunda maior religião do mundo depois do cristianismo, é um fator que não pode ser simplesmente esquecido, ignorado, tá? E outra questão também, eu acho interessante a pessoa que colocou isso, né, me denunciou como um discurso de ódio, sendo que eu trouxe ali um trecho, uma sura, na verdade, do próprio Alcorão, que fala que se a mulher ela não se submeter ao homem, né, se ela não for obediente a ele, para ele espancar ela, né, colocar ela na pancada. Então, assim, será que o meu vídeo reproduz um discurso de ódio, né? Ou será, enfim, eu não vou entrar muito nesse mérito. Nesse vídeo aqui, que é o último vídeo, na verdade, é o final, né? A gente vai conversar um pouquinho dos aspectos do islamismo no século XX e no nosso século, que é o século XXI. Que, graças a eles, né? A outros eventos históricos também, mas especialmente graças a eles, o século XX será conhecido também como o século dos extremos, né? Por que será? No século XX e no século XXI, no nosso século, conceitos como direitos humanos universais continuam sendo estranhos à fé islâmica, tá? Então, eles ainda continuam sendo, as leis continuam sendo ali a Sharia, né? Como eu tinha abordado no último vídeo. Então, ainda há a presença, né, dessa intolerância, desse controle absoluto. Essa questão, né, do conceito de direitos humanos universais é exatamente o que diferencia a nossa cultura ocidental para a cultura deles, que é a cultura oriental. Tá? Fala-se muito, né, do machismo, enfim, dentro do cristianismo. De fato, o cristianismo cometeu, e olha que eu estou falando isso, eu não sou cristão, quem me segue aqui sabe muito bem, tá? Pelo contrário, eu sou pagão. Só que muito do que nós temos de conceitos de igualdade, os pilares, né, das nossas leis de igualdade, de, enfim, liberdade, muito disso é graças ao cristianismo, tá? Se a gente parar para estudar as religiões do Oriente, todas elas praticamente desconhecem essa visão de igualdade e direitos humanos universais. Uma religião que eu tenho muito apreço, né, eu acho muito interessante mesmo, que é uma religião oriental que também desconhece esses valores, é o próprio hinduísmo. Né? Eu ainda não abordei ele aqui, mas quando eu abordar eu vou falar sobre isso. É uma religião com o conceito de igualdade, graças
as castas ali, não existe, né? Então não é somente o Islã. O pessoal fala assim, porque foi uma religião, tá falando isso porque é uma religião abraâmica e você já tem uma inclinação, né, uma certa rejeição às religiões abraâmicas. Rejeição não dou esse nome, mas eu acho sim que as religiões abraâmicas, elas, numa certa medida, elas são muito perigosas, né? Incluindo o próprio cristianismo. Só que dentro desse contexto, eu estou trazendo aqui para vocês uma outra religião que não faz parte, né, desse tronco abraâmico, que também é uma religião intolerante, totalmente que não tem ali uma inclusão, pelo contrário. Então, assim, o Islã também. Então, a nossa forma de viver e praticar a religião, de ver o mundo, de construção de leis, é, é bom a gente ter isso em mente. Muito disso a gente deve ao cristianismo, tá? Se não fosse pelos ensinamentos de Cristo, enfim, muito provavelmente a gente estaria vivendo uma teocracia, né? Não que não estejam tentando fazer isso hoje em dia. E esses questionamentos, gente, não sou eu que faço, não, tá? São os próprios historiadores, sociólogos, enfim, têm levantado isso, né? Sobre esses atentados diários que tem, né? De suicidas, homens-bombas, etc. Como que ocorreu em 11 de setembro, aquela tristeza, o ataque em Paris, né? No Bataclan, enfim, em Boston, aquela boate LGBT, acho que foi lá em Orlando, enfim, esses eventos que são praticamente diários, essas atrocidades, esses atentados terroristas no mundo inteiro, praticado pelos muçulmanos, tem levantado essa questão. Isso não sou eu, tá? Isso são o mundo tem que se questionar sobre isso, sobre se de fato o islamismo é uma religião que tem como seu pilar a paz, né? Tanto que quando eu começo os vídeos aqui falando Salam Aleikum é isso, que a paz seja convosco, esteja convosco, né? Ou se é uma religião que tenha a violência como seu pilar, já que desde seu início no século VII até o mundo atual, ela tem usado da violência para se estabelecer. Muitos muçulmanos, quando questionados sobre isso, pelo menos alguns, né, talvez que tenham até uma dificuldade em admitir essa característica da sua fé, falam que não tem nenhuma compatibilidade entre a violência e a prática da fé islâmica. Aí fica a critério de cada um, né? Sabe aquele famoso ditado? É mais fácil crer, né? Afirmar a beleza do invisível do que o horror do visível. Então, assim, é complicado, porque ao mesmo tempo que alguns falam isso, você vai estudar os textos sagrados ali, tem vários elementos extremamente violentos, escritos por Maomé, que segundo Maomé foram, né, transmitidos pelo próprio Alá. Os exemplos diários da vida prática mesmo, no dia a dia, atentado terrorista, enfim, né? E eles, para se embasarem muitas vezes, usam trechos, capítulos, versículos do Alcorão. Então, assim, é muito. Tem um autor que eu gosto bastante, eu já até resenhei um livro dele aqui, que é o Roger Scruton. Ele tem um livro chamado Como Ser o Conservador, né? Vou deixar o link aqui em cima. E ele é um inglês, então ele cresceu, né, conviveu com isso sempre, né, com os ataques, com a presença dos muçulmanos, né. Para nós brasileiros é um pouco difícil entender, talvez, porque a gente tem uma convivência com os muçulmanos muito pequena, assim, não é uma coisa comum, não é como se deparar com um católico a cada esquina, né? Mas para ele não, sempre foi uma presença muito grande, até mesmo por conta da imigração que teve dos muçulmanos para lá. E ele fala, né, que ele aborda nesse livro essa questão, né, que ele fala, a gente não pode falar a verdade por conta do politicamente correto. E em partes tem razão, porque a gente tem que negar a realidade em prol desse discurso politicamente correto. Então eu tenho que fingir que não é uma religião, não tem nada de violenta, é só uma meia dúzia de fanáticos que são responsáveis por essas atrocidades. Por exemplo, no Islã, nos países dominados pelo islamismo, o Estado ele é obrigado a garantir o culto a Alá. O que isso quer dizer? Veja bem, um agente do Estado, né, ele é responsável por verificar se você realmente está cultuando Alá na tua casa. Na tua casa, na vida. Tanto que o islamismo é uma religião
eles chamam de religião pública, né? Você tem que praticá-la no público, não tem nada de privado. Então, assim, será que a intolerância, né? Esse totalitarismo não está dentro, não foi misturado nesse caldeirão? Inclusive, é proibido você se converter a outra religião dentro dos países dominados pelo islamismo. Há algumas variações, alguns países são menos, outros mais, enfim. Mas assim, é proibido. Inclusive se você, por exemplo, é um muçulmano, né, nasce dentro desse contexto, e você se torna cristão, você se converte ao cristianismo, você corre risco de vida. Né? Não é à toa que eles se espalharam pelo mundo graças às imigrações por conta de toda essa barbárie. Práticas esotéricas, crenças espíritas, veneração a outras divindades são totalmente proibidas pela Sharia, né, que são aquelas leis do Alcorão, né, as leis do Estado Islâmico. Inclusive, você é proibido também de fazer qualquer tipo de caração, né, você pintar o Maomé. Você não pode, de forma alguma, satirizar, enfim, você não pode colocar a imagem do Maomé, seja física ou até mesmo os seus discursos, o seu ensinamento, a sua sabedoria em xeque. Você não pode questionar, né, Maomé. Então vocês percebam que é basicamente o que acontece aqui no Brasil com a religião protestante. Sabe, quando você fala com um protestante, um evangélico, e você percebe muitas vezes que ele confunde a Bíblia com Deus. Ele fala muitas vezes da Bíblia, parece que ele tem mais amor à Bíblia, à idolatria, ele idolatra a Bíblia como objeto do que a Deus. Então, assim, lá eles também têm essa confusão. Parece que eles veem Maomé como o próprio Alá, né? Então, você não pode sequer nem cogitar nada, nem questionar nada a respeito de Maomé, muito menos fazer nenhum tipo de caricatura. Lembra do atentado que teve naquele jornal francês, enfim? Então, foi por conta disso. Né? Fizeram meio que uma chacota ali de Maomé, e aonde foi quando teve aquele atentado horrível naquela imprensa. Só que mesmo assim, mesmo com tudo isso que foi falado, abordado, visto ao longo desses vídeos que eu trouxe, o Islã, ele é a segunda maior religião do mundo, né, depois do cristianismo. E há estimativas que até 2050 o número de cristãos e de muçulmanos, no mínimo, estarão igualados. Né? Isso se não for maior o número de muçulmanos do que cristãos ao redor do mundo. É um pouquinho, se a gente parar para observar, dá um pouco até de medo, né? É assustador. Porque se dentro dos seus Emirados eles fazem o que fazem, imagina, né, um mundo controlado. Enfim, eu creio, né, que já em 2023, que até lá, ou eu vou estar bem velhinho, ou já não estarei mais aqui. Então, mas é uma questão, historicamente falando, é preocupante, né? Se a gente pensar, o Roger Scruton, mais uma vez citando ele, né, esse autor inglês conservador, ele fala que os bens coletivos, né, dentre eles a liberdade, são difíceis, né, de serem conquistados, mas facilmente eles são perdidos, são corrompidos. Então, pensando nisso, né, é bem preocupante. Mas é isso, gente. Eu espero ter contribuído um pouquinho para o conhecimento de vocês. Mais uma vez, é a minha opinião, tá? Espero não ter ofendido ninguém com a minha opinião. Se a sua opinião for diferente, se a sua fé for diferente, enfim, você aqui é muito bem-vindo, desde que a gente mantenha o respeito e enfim, tá bom? Muito obrigado por estarem até aqui. A próxima religião que nós iremos tratar, eu ainda não vou conversar com vocês sobre isso, eu vou deixar pra gente já iniciar diretamente nela, mas espero que vocês estejam gostando. Vou deixar aqui embaixo todos os meus links. Até o próximo vídeo e até mais.